Responsabilidade individual. Qual é a responsabilidade do homem diante de Deus? Se eu fui enganado por um líder errado, a minha responsabilidade é mantida? Há milhares de religiões, como vou saber qual devo seguir? Se sou cristão, evangélico ou católico, basta seguir o que o pastor ou o padre dizem? Onde eu encontro Deus? Algumas dessas perguntas já passaram na cabeça de muitas pessoas. Todas essas perguntas têm relação com a responsabilidade individual, tanto material quanto espiritual. A responsabilidade individual, material, tem relação com as coisas dessa vida e pode ser explicada em parte pelas leis de Newton, da ação e reação, e da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica, sendo mais conhecidas no modo empírico como as consequências das nossas atitudes. Mexer com quem está quieto, andar por caminhos errados, plantar na hora errada, falar quando deveria calar, ir quando deveria ficar, brincar com fogo, são pequenos exemplos disso. Passar em concurso público, ter ótimos empregos, ganhar muito dinheiro é o que todos querem, mas poucos querem estudar o suficiente, acordar cedo, trabalhar duro, correr riscos e suar a camisa. Responsabilidade individual ganha contornos muito mais graves quando se trata do lado espiritual e da vida que há de vir. O Senhor Jesus Cristo diz: construir tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, segundo Mateus 6,19. A igreja perseguida de Atos dos Apóstolos mostrou os cristãos mais felizes da terra, que não tinham nada, mas possuíam tudo. Às vezes faltava o que comer ou o que vestir, mas eram cheios do Espírito Santo e transbordavam de alegria interior. Pedro disse ao mendigo paralítico: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Não somos mais a igreja de Atos. Muitos cristãos têm até muito ouro e prata atualmente. Pastores andando de jatinho, cristãos milionários e famosos, não vendem mais propriedades como em Atos, mas acumulam cada vez mais. Muitos possuem muito, mas quase nada do céu. Não podem mais dizer: levanta-te e anda. A alegria do Espírito Santo deu lugar ao vazio da vida de muitos. O que há de errado? Perdemos o foco, que deixou de estar no céu e passou para a terra. O ter atropelou o ser. A Sagrada Escritura não é aquela que massageia o ego, mas aquela que corrige e disciplina. A regra de fé. Hoje a Bíblia ficou condicionada à interpretação de cada um. A bússola se inverteu. Nosso olhar voltou-se para nós mesmos e para nossos interesses. Agora vamos responder às perguntas iniciais. Número um: qual é a minha responsabilidade diante de Deus? A Bíblia diz que o ser humano possui livre agência e é dotado de inteligência e de volição. Livre agência não é livre-arbítrio, pois o homem não é o árbitro do seu próprio destino. Para ser, teria de ser sua própria origem. Mas nenhum de nós escolheu quando nascer ou morrer. Não escolheu a época que iria viver, se seria bonito ou feio, magro ou gordo, baixo ou alto, inteligente ou nem tanto. Simplesmente somos colocados na existência sem pedir e saímos da existência sem escolher o modo, o dia e a hora. Nem por isso é o acaso, conforme Jó 14:5, que diz assim: visto que os seus dias estão determinados, conforme está o número dos seus meses, e tudo lhe puseste limites, e não passará além deles. Salmo 139, 14 a 16 diz assim: eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Livre agência é ser um agente livre, sem ser um robô. Mas essa liberdade nunca é independente de Deus. Deus tem meios para dissipar os nossos planos, a hora que bem quiser. Na Torre de Babel, dissipou o plano dos babilônios, confundindo as suas línguas e os obrigando a separar-se. Jonas, o profeta,
Achou que tinha livre-arbítrio para escolher entre a Tarsis e a Nínive, mas Deus trouxe uma tempestade, trouxe a fúria dos marinheiros e o grande peixe para levá-lo à força para Nínive. Nabucodonosor pensava que estava no comando e que havia dominado o mundo por sua própria força, e Deus o enviou como um louco a comer ervas como bicho por 7 anos, e depois devolveu-lhe o trono, quando o rei orgulhoso reconheceu a grandeza de Deus e o adorou. A responsabilidade do homem é temer a Deus em todos os seus atos. O sábio Salomão disse aos jovens para aproveitarem a vida, mas disse que eles dariam contas de tudo isso a Deus. O apóstolo Paulo disse que cada um de nós vai dar contas a Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda questão: se eu fui enganado por um líder, a minha responsabilidade é mantida? Jesus disse que se um cego guiar outro, ambos cairão no buraco ou no barranco. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Moisés era um grande líder, escolhido por Deus. Na sua ausência por alguns dias, Arão, seu irmão, deu vazão à libertinagem e idolatria do povo e criou o bezerro de ouro. A pergunta é: o povo temente a Deus não sabia que Arão estava completamente errado? E por que o deixaram chegar àquele ponto? A consequência foi de mais de 20 mil homens que morreram pela ira de Deus. No dilúvio, muitos líderes perversos perverteram os filhos de Deus, que se juntaram com os filhos do maligno. Resultado: exceto a família de Noé, todos os outros morreram pelas águas do dilúvio. Na época de Acabe, Israel se prostituiu após Baal. A consequência foi 3 anos e meio sem chuvas sobre a terra. A fome foi terrível. Terceira questão: na responsabilidade individual, havendo transgressão, todos perecem, o líder e os liderados. Terceira questão: há milhares de religiões, como vou saber qual devo seguir? Na verdade, quando se diz que há milhares de religiões, a referência é a denominações e instituições religiosas. Denominação ou instituição religiosa que Jesus está. A morada de Deus foi o templo de pedra em Israel até a morte de Cristo, quando o véu se rasgou e Deus passou a habitar no seu povo, nas pedras vivas, naqueles que o adoram em espírito e em verdade, conforme Efésios 2, 21 e 22 e 1 Pedro 2, 4 e 5. O povo de Deus está espalhado por essas denominações, mas não se confunde com elas. Quarta questão: se sou cristão, evangélico ou católico, basta seguir o que o pastor ou o padre dizem que estarei salvo? O único caminho que leva à salvação é Jesus Cristo, revelado na Sagrada Escritura, a qual instrui o homem a crer e confiar na obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o pastor ou o padre pregarem o que a Bíblia diz, siga-os. Mas se contrariarem a Escritura, fuja deles, pois Deus nos deu a sua palavra como guia para a vida presente e principalmente para a vida que há de vir. Na nova aliança, o Senhor fala conosco e nos instrui pelo seu Santo Espírito, que está em nós, e a sua unção nos ensina, conforme 1 a João, capítulo 2, 20 a 27. Quer dizer, 20 e 27. E diz assim: e vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Se, contudo, você for cristão preguiçoso na leitura da palavra de Deus, que nos instrui, encontre um homem de Deus para guiá-lo, pois lobos devoradores estão por aí buscando encalços, e muitos já caíram na rede do engano. Nada e nem ninguém pode contrariar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que mesmo que um anjo do céu ou ele próprio trouxesse um outro evangelho diferente, seria anátema. Quinta questão: onde encontro Deus? Em Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo 2,5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Na verdade, é Ele que nos encontra, pois um morto só tem vida se a vida lhe tocar. A Bíblia diz em Efésios 2, 5 e 6 que o homem está morto em seus delitos e pecados, até que a vida do Espírito Santo toque em nós para nos ressuscitar.
O pastor supremo veio buscar as suas ovelhas e vai encontrá-las, onde quer que elas estejam, ainda que seja no vale da sombra da morte. Chegou o dia de Zaqueu, da mulher adúltera, de Maria Madalena, do endemoniado gadareno. Chegou o nosso dia, chegará o seu dia. O Senhor te chamará. Sexta questão. A responsabilidade individual no chamado de Deus. Hebreus 4:7 diz: Não endureçais o vosso coração no dia do teu chamado. O chamado está na pregação do Evangelho, mas quem ouvirá? Marcos 16:15 e 16 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. João capítulo 3, versos 18 e 36 diz assim: Quem crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Segundo Coríntios 2, 15 e 16 diz assim: Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Quem é capaz de entender? Em Lucas 2, 34 e 35, diz assim: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditável. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O ensinamento é que o evangelho iria ser pregado, mas muitos o rejeitariam. Mas a todos quantos o recebessem, os que crescem no seu nome, seria-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, conforme João 1,12. Portanto, esse chamado é enviado a todos aqueles que estão nesse mundo. Não sabemos aonde você está, nem como você está, nem aquilo que você pensa da vida. Mas lembre que a mensagem do Evangelho é enviada. Abra os seus olhos, abra o seu coração e lembre que ninguém vai chegar ao Pai a não ser por meio de seu Filho Jesus Cristo. Quanto tempo você tem de vida? Algumas pessoas vivem 30, 40, 50, 70, 80 anos, já são as exceções. Mas existe uma vida que não acaba, que é a vida eterna, que pode ser do lado de Deus, com a bênção de Deus, ou pode ser separado de Deus eternamente. Qual é a sua escolha? Jesus veio para salvar o seu povo. Abra seus olhos, entregue sua vida ao Senhor. Que Deus abençoe.